Muito bom dia a todos. É uma satisfação recebê-los para a nossa edição de número 151 do Bom Dia TI. E principalmente com essa casa cheia, significa que os nossos temas estão sendo apropriados e também já antecipo o agradecimento ao Elemar Júnior, que se disponibilizou a vir conversar conosco sobre esse tema tão importante e que também certamente pela tua história, tua jornada aqui em Caxias do Sul, teu conhecimento todo, atraiu todo esse público. Então, muito obrigado, Elemar, e obrigado a todos vocês que estão presentes nessa manhã. Agradecemos também aos nossos patrocinadores que fazem esse evento acontecer, a Sirium, a Keyworks, a Mercanet, a MS Vox, a WebD, a Soluzione e a Xplay. E também contamos com o apoio da SIC, Sebrae e da Vitivinícola Jolimon. Também com o apoio institucional do Senac e da Dinâmica Comunicação. Eu convido nesse momento o nosso presidente, Fernando Hansen, para fazer a sua saudação. Depois. Bom dia. Tá frio? Vamos esquentar essa manhã. Bom dia, bom dia. E sejam bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia TI. Na edição passada, nós estávamos aqui mais de 200 pessoas. Hoje, novamente, prestigiando o nosso palestrante Elemar, mais de 150 pessoas. É bom ver a casa cheia, assuntos muito relevantes para o nosso dia a dia. Novamente, na parte superior aqui da SIC. Então, é lindo ver a comunidade de TI cada vez mais fortalecida. Sejam muito bem-vindos ao nosso café. E logo, de tanto que a IA está presente no nosso dia a dia, o próximo Bom Dia TI talvez vai ser coordenado por um algoritmo, será? Brincadeiras à parte, mas realmente a IA está presente nas nossas organizações, nos ajudando a tomada de decisões, a forma como a gente pensa, como a gente age. E é bom ter o Elemar de volta aí para tratar desses assuntos, de como a IA muda a estratégia dos nossos negócios, como a gente traz essa cultura de IA first, que é primeiro, nos nossos negócios, sem deixar de lado a ética e a responsabilidade que envolve essa nova cultura. Sejam muito bem-vindos, que o café seja bastante produtivo nessa manhã. Obrigado, Fernando. Antes de passarmos para a palestra, eu gostaria de fazer um minuto de atenção de vocês para uma olhada rápida ali no display que tem em cima da mesa. Nós colocamos em formato de agenda, porque temos alguns eventos, algumas atividades que são bem importantes, né? Esse primeiro que consta aí é sobre o projeto de formação em tópicos avançados de gestão de empresas de TI. Eu sei que muitos de vocês já estão inscritos e peço a licença para falar exclusivamente aos nossos associados, porque esse projeto ele é exclusivo para os associados, somente associado participa, né? Esse é um projeto que nós temos recursos do governo do estado, tá, para sua execução. Então teremos, no primeiro momento, uma fase, um diagnóstico que é conduzido pelo nosso parceiro, pelo Sebrae, e depois já estamos programando são no mínimo 8 temas que são tópicos realmente relevantes dentro da área de TI, e certamente IA voltará nesses tópicos, tá? Mas também voltados à área comercial, marketing, sucesso do cliente, inovação, modelos de negócio, né? Então são temas que serão abordados dentro desse projeto. Ele é gratuito para as empresas associadas. Nós estaremos trabalhando ele com o uso de uma plataforma onde serão ministradas aulas, disponibilizados conteúdos e, posteriormente, também, obviamente, que as empresas irão trabalhar esses temas e terão a mentoria aí de um consultor para apoiar isso. Então, é um projeto bem interessante. A gente deve começar com as aulas, vamos chamar de aulas assim, umas masterclass, no final de setembro.
E nós temos ainda até a semana que vem, dia 10, para fazer as inscrições. E depois 2 semanas aí para fazer essa fase de diagnóstico e depois, enfim, começamos com as atividades práticas, ok? O segundo QR Code ali é uma parceria que a gente está lá lançando no dia 12, na próxima quinta-feira, com a Rocket City, que é uma plataforma de aprendizagem, né? A maioria de vocês já conhecem. Então a gente formalizou ali um convênio, né, para conseguir períodos gratuitos de teste para os associados e também descontos consideráveis também aí para depois quem quiser a empresa contratar esse serviço, ou então descontos para os funcionários que queiram fazer algum tipo de treinamento. Por que nós optamos por essa parceria? Antigamente, quem nos acompanha há tantos anos, nós tínhamos cursos técnicos sendo realizados em nossas parceiras instituições de ensino que nos cediam os laboratórios. Hoje, a preferência da maioria dos nossos programadores é pelos cursos online. Então, nós não temos essa condição dentro do Trinopolo de elaborar cursos online para disponibilizar a custos acessíveis como estes que as plataformas oferecem. Então, encontramos como melhor solução essa parceria, e sim, cursos de gestão ou alguma coisa específica, a gente vai continuar trabalhando internamente. E o último QR Code ali é do Elas na TI. Nós estamos partindo para a 2ª edição, uma parceria junto com o Senac, as aulas ocorrem lá no Senac, e parceria também com a Prefeitura. Minha primeira turma teve mais de 20 meninas inscritas e 10 concluíram, né, todas as etapas, né? E agora as inscrições vão até o dia 20 de setembro e teremos 25 vagas. Lembrando que são 210 horas de programação front-end e que visa justamente abrir espaço para que meninas, mulheres, enfim, ingressem no mercado de programação, tá? Porque vocês conhecem todo o histórico, a gente tem bastante dificuldade de ver meninas participando de cursos. Na graduação também tem ainda poucas meninas, né? Está aumentando, e a gente está justamente fazendo esse trabalho para que elas possam se sentir mais acolhidas dentro deste curso, por isso que é exclusivamente para mulheres. Feitos os recados paroquiais, vamos para o que mais interessa e que todos vocês estiverem aqui, né, gente? Nós vamos falar sobre aplicações de práticas de IA nos negócios, integração de IA com estratégia de negócio, desenvolvimento de cultura organizacional e outros temas com o nosso amigo Elemar Júnior. Apresentando ele rapidamente, é um especialista em inteligência artificial com vasta experiência na aplicação de IA em ambientes corporativos e dedicado a ajudar executivos a compreenderem e adotarem tecnologias emergentes para melhorar processos e competir de forma eficaz no mercado. O Elemar é fundador e CEO da Eximia CEO, especialista em estratégia e execução tecnológica. É conhecido como MVP, é isso aí? É o que desde 2011 pela Microsoft e é diretor regional desde 2018 e atua na comunidade técnica internacional participando como articulista e palestrante. Elemar, estamos ansiosos para ouvir. Bom dia, meus amigos! Muito obrigado. Que privilégio estar aqui. Que orgulho, que satisfação estar vendo essa casa cheia. Não é a primeira vez que eu participo de um Bom Dia junto com o pessoal do Trino, mas, cara, que recepção. Feliz da vida por estar aqui mesmo. Muito obrigado pela presença de todos. Cara, talvez alguns de vocês saibam, outros não. Eu não sou filho de Caxias do Sul, filho legítimo, pelo menos, eu nasci em Cachoeira do Sul, mas eu me considero filho adotivo, pelo menos filho adotado, né? Essa cidade me recebeu quando eu tinha 17 anos, eu permaneci aqui até os 37 anos, né? Eu aprendi nessa cidade um bocado sobre o que eu faço hoje, né? E é um privilégio para mim estar podendo voltar para essa cidade por paixão, porque eu tenho visto fora também. Aqui nessa sala, eu tenho gente que me ensinou muito, em especial quero agradecer o meu amigo Vanderlei Buffon, que foi um cara que me acompanhou e foi meu diretor na Promob. Juntos, né, Buffon, a gente falou sobre transformação digital no mercado moveleiro
muito antes do mercado imobiliário saber, ou que o mundo soubesse, usasse o termo transformação digital. A gente mudou a forma como esse país pensa, vende, projeta móveis e, cara, que privilégio. Tá no lugar certo, na hora certa, algumas vezes. E, cara, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo, na hora certa também hoje, né? Feliz da vida por estar aqui, obrigado a todos. Tem aqui um time da Exime que tá comigo também. Deixa eu contar para vocês que, poxa, dizem que santo de casa não faz milagre, né? Para mim, isso de certa forma até se confirma, porque eu acabo muitas vezes atuando muito mais em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, fora do país, e nem tanto em Caxias. Daqui a pouco a gente tem a oportunidade de conversar mais, né? Porque não precisa ficar só numa conversa, né? Aliás, não precisa começar e terminar. Ontem, quando eu mandei pro Franco os slides, o Franco disse, Selimar, vai sobrar slide, né? Eu disse, ok, vai sobrar slide, mas também sobra vontade, tá? Então, vamos tentar fazer com que, não sei se eu consigo vencer a apresentação no tempo, mas se eu não conseguir vencer, não tem problema, desde que a gente entregue conteúdo que seja substancioso para todo mundo, né? Eu sou muito grato a Caxias do Sul. Mais uma vez, Caxias do Sul, não sou filho legítimo, né? Não, vamos lá, sou legítimo sim, né? E também adotivo não, adotado. A cidade me adotou, né? E eu me sinto filho de Caxias do Sul, então é um privilégio, uma honra estar aqui nessa data, que para mim também é especial, depois eu conto para vocês por quê. Deixa eu ir avançando aqui, eu não sou muito bom em tecnologia, vamos ver se funciona, então aqui, ninguém tá... Depois eles cobram alguma coisa de mim na internet, não vou ficar falando muito sobre mim não. Esse slide especificamente teria uma surpresa, mas esse áudio aqui teria minha voz em voice cloning, mas eu não consigo controlar muito aquele cara lá, então vamos deixar de lado por enquanto. Aqui teria reprodução, depois eu mostro para vocês que eu clonei a minha voz, enfim, coisa pra gente poder falar depois. Mas Selimar JR, em todas as redes sociais, no LinkedIn, Twitter, Instagram, você acaba me achando em qualquer uma dessas redes, fácil. E-mail também, elimarjr@exime.com, então tudo funciona, muito prazer, né? Seria uma brincadeira que fizeram comigo, disseram que sou eu, faltou cabelo nessa foto, não sei, tá? Mas enfim, voltando. Aqui, ponto importante, algumas vezes as pessoas têm aquela ideia de pegar, puxar slide e tudo mais, tirar foto de alguns slides, vocês podem fazer isso também, não tem problema, mas se você quiser já os slides dessa apresentação, você pode obter eles por esse QR Code. Se você não pegar agora, no final da apresentação, repetir também. É claro que lá eu vou pedir teu nome e teu e-mail. Aí você pensar, o cara quer me ver, não tem problema, gente, o nome e e-mail de vocês eu consigo também aqui com o pessoal. Então, ali é mais o formulário que é padrão para poder capturar lead mesmo, mas não é. Fique à vontade, não vou ficar mandando e-mail. Eu não, mas o Franco vai, né? Para a gente poder conversar mais depois. Mas, bora, ok, obrigado. Gente, esse artigo aqui, ele foi escrito em 2011, né? E ele falava do software, por que o software está engolindo o mundo, né? E ele foi escrito por Mark Andreessen, que é considerado um dos maiores investidores do mundo, da área de TI. E desse artigo aqui, que é de 2011, nasceu aquela famosa ideia de que, cara, no futuro toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia, e as empresas que não forem de tecnologia vão deixar de existir ou vão ser irrelevantes. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso alguma vez? Enfim, essa ideia nasceu desse artigo. Esse artigo está disponível até hoje, vale a pena a leitura, mesmo sendo de 2011, tá? Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, cara. Eu estava uma vez lá na B3, né? Um evento interno da B3, e o Nardoni, que é o vice-presidente de tecnologia da B3, estava falando no palco, poxa, a B3 é a bolsa, né? Quando o mercado fica nervoso é a bolsa, né? Cara, o Nardoni estava dizendo assim, poxa, a B3 é uma empresa de tecnologia, a B3 é uma empresa de tecnologia, a B3 é uma empresa de tecnologia, cara, você falando do vice-presidente de tecnologia da B3. E eu, como aprendi com o Buffon, né? Não consigo ouvir alguma coisa com a qual eu não concordo e ficar quieto, né? Falta de juízo, né? A gente bota a cabeça muito perto do ventilador muitas vezes, é por isso que eu não tenho cabelo, me aumenta a proteção. Mas, cara, eu cheguei no palco e disse, Nardoni, deixa eu dizer uma coisa, você está falando tantas vezes que a B3 é uma empresa de tecnologia que eu preciso fazer uma advertência. Toda vez que você precisa falar muitas vezes que você é alguma coisa, é porque provavelmente você não é. Né? Então, deixa eu dizer, provavelmente a B3 não é uma empresa de tecnologia. É uma coisa muito sensata a se fazer, né? No evento do cara, na casa do cara, para os funcionários do cara. Tipo, estranhamente, né? Depois daquilo, o Nardoni continua me amando, mas trabalhar com a B3 está um pouco mais difícil. Assim. Mas eu aprendi como que assim a gente tem que fazer, porque a verdade cumpre seu papel e a verdade não precisa de defesa. Né? Então, vamos lá, cara. Toda empresa dos senhores, ou empresa, cara, a gente atende, Franco, bancos, a gente atende Albert Einstein, a gente atende empresas de logística, a gente atende empresas muito grandes e muito pequenas. Cara, todas as empresas são empresas de tecnologia. Cara, eu acho que esse discurso de somos uma empresa de tecnologia às vezes atrapalha muito mais que ajuda, tá? Mas eu falei pro Nardoni, e eu falo para vocês também, e porque eu acho que isso é verdade, eu construí esse mentor dessa criança, eu digo, cara, não interessa mais se a B3 é ou não é uma empresa de tecnologia. O fato é que,
Cara, você não faz mais nada na B3 sem tecnologia. Nas empresas de vocês também não fazem mais nada sem tecnologia. E nas empresas que vocês atendem, eventualmente, elas também não fazem mais nada sem tecnologia. Então, assim, vamos lá. Tecnologia não precisa... A empresa não precisa ser de tecnologia, mas o fato é, tecnologia precisa ser uma competência core. Porque, afinal de contas, ela está impulsionando tudo que você faz. Certo? Então, se tudo o que você faz está com tecnologia é importante. Independente de você ser uma empresa de tecnologia ou não. Agora, tem um outro fato que eu acho também importante destacar, e consultoria a gente vê isso muito, muito. Detalhe, essa pessoinha magrinha também é para ser eu, tá? Mas dali eu acho que o Buffon que erraram a edição, porque eu tô muito cabelo, né? Rapaz, enfim. Mas olha só, cara, tecnologia, versão que a gente que trabalha com tecnologia gosta de contar, tecnologia pode ser enabler, ela pode acelerar, potencializar, simplificar, viabilizar iniciativas. A gente gosta de vender essa ideia. Eu trabalho com tecnologia desde que me conheço por gente, eu gosto sempre de contar a tecnologia dessa forma. Mas do outro lado, cara, tem um outro lado que também é verdade. Tecnologia também pode ser restrição, pode complicar, dificultar, às vezes até inviabilizar certas iniciativas. Cara, posso contar uma coisa para vocês? Eu atendo algumas das maiores empresas do país. E em muitas das empresas, tecnologia tem sido com frequência muito mais restrição do que enabler. A área de negócios, né? Tem determinadas iniciativas, percebe certas janelas de oportunidade, só que vem para dentro de casa uma alteração, o software que suporta aquela operação acaba sendo algo difícil. Você demora 4, 5, 6 meses, né? E passa por um comitê para poder aprovar, para poder priorizar. Cara, a tecnologia acaba se apresentando muitas vezes mais como restrição do que como enabler. E essa é a razão principal da minha empresa, da Exime. A gente tenta ajudar as empresas, né, a usar a tecnologia como enabler e não como restrição. Tecnologia tem que potencializar, tem que acelerar, tem que ser algo que sai do caminho, né? Não pode ser mais fácil vender fora do que vender dentro de casa. O pessoal de tecnologia, as ideias que você quer fazer, né? Tem um cara muito bom que eu conheço que dizia que era mais fácil vender para os clientes as ideias do que para o pessoal da tecnologia. Eu aprendi recentemente, né, por exemplo, que, poxa, para você ter sucesso, isso eu aprendi também que é de Caxias, tá? Mas eu tentei consolidar. Cara, para você ter sucesso, você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, decidir rápido, executar certo e vender bem. Quase todas as empresas, também pessoas, tá? Que eventualmente têm tanta dificuldade, que a consultoria encontra, são empresas que têm, por exemplo, um processo decisório que Deus o livre, né? Decidir devagar, eventualmente cria excesso de futuro cria ansiedade, porque ansiedade é excesso de futuro, e todo mundo que é ansioso acaba sendo alguém que fica postergando, né? Você acaba postergando as coisas. Então, cara, decidir rápido é importante, executar certo e vender bem. E numa empresa, né, Franco, tem 3 tipos de pessoas. O Franco me ensinou que ou você é o cara que vende, ou você é o cara que ajuda a vender, ou você é o cara que atrapalha a venda. Você só não pode ser o terceiro. E assim, ó, às vezes a gente quer de tecnologia, e hoje eu entendo isso, nem sempre, né? Eu digo, cara, muitas vezes eu sou o cara que atrapalhava a venda. Meu Deus, né? Meu Deus. Eu me pego muitas vezes, Franco, eu só te falando, e aqui pro testemunho, eu digo, cara, tinha coisas que o Buffon falava que eu não concordava de jeito nenhum. O Buffon era o cara que fazia o negócio, certo? E eu dizia, cara, discordo, batia pé e tudo mais. Eu menos até, o meu chefe, Vite, o sócio dele durante muitos anos, falava mais, mas o Buffon, hoje eu digo pro Franco, cara, diga e passa, eu me vejo repetindo cada vez mais frases do Buffon, né? Eu não sei se eu me amo ou se eu me odeio por isso, né? Quando a experiência vai, assim, quando você passa pelo problema, quando você tá com a pé no jogo, você acaba aprendendo algumas coisinhas que você, enfim, a experiência ensina, né? Verdade, Buffon, verdade com o seu papel não precisa de defesa, né? Com o tempo você assume que é verdade. Mas enfim, voltando, gente, não é mais possível, no cenário atual de negócios, a gente pensar em qualquer coisa sem pensar também em tecnologia, né? O fato é que você não pode mais fazer isso. Muitos executivos não se deram conta ainda disso. Você ainda vê gente falando com certo orgulho, né? Que, poxa, na minha empresa, quem cuida de tecnologia é o meu sobrinho, eu não sei nada sobre isso, quem cuida é o meu parceiro. Cara, o executivo, quando faz isso, efetivamente está dizendo que ele não está olhando para aquilo que está suportando o dia a dia do negócio dele. Cara, tecnologia é enabler, né? Se você tem atividades que criam o jogo, né, Franco? Cara, decisão simples, por exemplo, de consultoria 101 barata aqui. Compra o software ou desenvolve em casa? Cara, se você está falando do teu core business, onde você ganha um jogo, você faz em casa. Se você tem condições de fazer em casa. Você não terceiriza aquilo que é core, certo? Cara, tecnologia, enfim, não pode ser vista dessa forma. Mas tudo isso, por exemplo, é o seguinte, ó. Outro raciocínio, que é esse cara, um cara também que eu aprendi a gostar muito, Jack Welch. Jack Welch, no relatório da GE de 2020, eu posso mandar o link depois para vocês também. É um relatório que vale a pena ler pela introdução.
O Jack Welch fala o seguinte, cara, quando a taxa de mudança dentro de uma organização é mais lenta do que a taxa de mudança fora, o fim é certo, alguém está testando. Cara, se o mercado está mudando mais rápido que você, efetivamente, cara, o fim é próximo. O fim é certo, melhor dizendo. A questão só é do quando. Só que quando o mercado está mudando cada vez mais rápido, o fim é cada vez mais próximo. E a gente tem percebido isso acontecer em muitas organizações. Você precisa preparar as organizações para conseguir mudar. Mudar. Não estou falando de mudança radical, não estou falando de inovação, mas de mudança de sobrevivência mesmo. A configuração do mercado tem demandado as empresas cada vez mais para conseguir mudar. E o Jack Welch até completa no próprio relatório e fala, cara, na GE nós não somos melhores profetas, né? Nós não conseguimos antecipar a mudança mais do que os outros, né? Só que no lugar de ter pavor da mudança, o que a gente faz é pular nela o mais cedo possível. Por quê? Porque a mudança é o oxigênio do nosso crescimento. Cara, você está falando do cara que fez a empresa crescer. Eu aprendi com o tempo, tá? Teve um tempo que eu valorizava muito retrospecto, valorizava muito cultura, formação, né? Cara, de uns tempos para cá eu consegui entender que, cara, o que confere autoridade de fato é resultados. Cara, o resultado é algo que você não fala sobre. Tá? Você pode não concordar sobre os meios que a pessoa adotou para chegar naquele resultado e tá tudo bem, mas o resultado confere autoridade. Né? Se você precisa ver se alguém eventualmente faz alguma coisa, e aqui fica a dica para vocês em relação a TI, principalmente em relação à inteligência artificial, cara, primeiro me fala dos seus resultados, o que você já fez? Né? O que você já conseguiu fazer? Né? Aí você eventualmente percebe se a pessoa tem autoridade ou não. O Jack Welch é um cara que, poxa, eu não concordo com muita coisa que ele fazia, né? Algumas coisas são polêmicas, mas, cara, o cara fez uma transformação que realmente confere para ele você merece respeitar ele, o cara realmente transformou aquele negócio. Se você não conhece a biografia dele, no final da vida ele estava meio vendedorzinho, né? Tava lá fazendo um monte de livro. O primeiro livro dele, Paixão por Vencer, vale a pena. Todos os outros são meio mais do mesmo, mas, cara, o cara é um cara muito bom. Infelizmente partiu, assim como Peter Drucker, né, Franco? Aliás, dizem que o Jack Welch uma vez buscou Peter Drucker para ser consultor. Cara, um dia eu quero chegar nesse nível, Franco. Do Peter Drucker disse, cara, a GE quer que eu seja consultor da GE? Tá, mas eu não vou até lá. Nem ferrando. Tô velho. Se o Jack Welch quer consultoria comigo, ele que vem na minha casa. O Jack Welch atravessou o país na casa do Peter Drucker. E teve o privilégio de ter o biscoito com chá servido pela esposa do Peter Drucker, né? Ele não é gringo, mas já sei, né? Assim, a gente vai trocar o vinho, ele... Cara, e aí disse que o Peter Drucker fez 2 perguntas para ele só. E que foram coisas que transformaram a GE. A primeira coisa é, cara, se você não fizesse o que você faz hoje, se você não tivesse o negócio que você está hoje, você entraria nele? Boa reflexão, né? Para a vida, se você não tivesse a carreira que você tem hoje, você começaria agora? E se a resposta é não, o que você vai fazer a respeito? Cara, são 2 perguntas, só 2 perguntas, mas que transformaram a GE. Né? E aí você entende o poder da consultoria, porque quando em 2016 eu pedi para sair da Promob, também parei outras atividades, eu me transformei naquilo que eu mais odiava, né? Eu virei consultor. Porque consultor, às vezes, é engenheiro de obra pronta, né? É fácil você chegar e botar defeito no trabalho dos outros. E gente, acredita, eu sou muito bom em botar defeito no trabalho dos outros. Né? Mas, cara, enfim, a gente precisa falar mais sobre mudança. Agora, como que a gente vai conseguir falar em tecnologia sendo habilitadora para o negócio? Como que a gente... Vamos tentar botar a bola no chão? Porque até aqui, discurso só tá julga. Tá muito fluff e pouco conteúdo. Né? Vamos ver se a gente bota um pouco mais de carne nesse osso, né? Cara, primeira coisa, o que eu percebi, tá? Eu percebi, em termos de tecnologia, qual é a característica que une. Trabalhei com mentoria com o Banco do Brasil, que está com 80% do código deles em alta plataforma, ainda em COBOL. Né? O sonho de todo jovem hoje, temos quantos jovens que querem começar a trabalhar com COBOL, né? Beleza? Né? E do outro lado, eu trabalhei com mentoria com o iFood, né? Que nasceu na fase da pandemia, com microserviços na nuvem e tudo mais. Qual é a característica normal? O que une iFood de um lado, Banco do Brasil do outro, Ambev do outro ainda? Cara, na prática, toda pessoa de tecnologia, todos vocês, seja você contratante de tecnologia ou gente que coordena pessoas de tecnologia, tem times de tecnologia, no final, o que você busca é isso. Você busca gente que tente reduzir o custo e o risco de fazer mudança. Custo e risco de mudar. Como é que você baixa o custo e risco de aplicar mudanças na sua organização? Se você desenvolve software, como que mudar o software fica algo menos custoso e menos arriscado? A Eximia é um pouco sobre isso, eu falo bastante sobre isso. Né? Houve um tempo que eu liberava versões de software na empresa onde eu trabalhava, não vou mais mencionar ela, porque o cara pediu para mim, não menciona tanto, mas olha só, nós falávamos, né, o cliente, ela dizia que nossa versão, cada versão do sistema de desenvolvimento era a versão Kinder Ovo, né? A cada versão nova uma surpresa, nem sempre boa.
Mas, cara, na prática, como é que você reduz o custo e o risco da mudança? E para falar sobre custo e risco de mudança, eu quero falar para você sobre um case de sucesso relacionado, por exemplo, com IA. Para pegar um exemplo bem prático, para a gente começar, eventualmente, um exemplo prático de coisa que eu fiz e mais ou menos nortear o que eu quero recomendar para vocês também. Cara, caso real, tá? Na Exime, nós temos ótimos consultores. Exime é um boutique de consultoria, são um pouco mais de 40 pessoas, mas 40 pessoas muito boas. Cara, tem excelentes insights, mas, como com a boa parte das pessoas de tecnologia, é gente que não tem muita habilidade para escrever, ou seja, eles têm dificuldades para escrever. Certo? Não sei se acontece com vocês, aqui são todos excelentes redatores, ninguém tem problema nenhum para escrever texto, tudo. Cara, o que acontece? Na prática, tá aí o meu consultor, uma boa ideia, e eu vai começar um texto. Geralmente a gente tem aquelas linhas de melhorar SEO, né? Então a gente começa como, com benefícios, tem uma dor. Título tá bom para eventualmente ter um slide. Cara, o cara pega e fica olhando e... O que eu faço? Né? Aí dentro do Exime, especificamente, a gente trabalha, né, com capacitação das pessoas. A gente tem, por exemplo, um padrão prescrito. A gente fala que nossos textos devem ser escritos numa estruturinha que a gente chama de OSIR. Cara, você fala da situação, da tecnologia, quais são as implicações da situação, recomendações, e eventualmente você fala o outcome, qual o benefício para o cliente. Você não vende solução para problema, você vende alívio para dor. Né? Então, o cara tem uma estruturazinha, tem um texto, isso aqui é uma ontologia do Exime, onde a gente está lá colocando orientação sobre como escrever. Cara, lindo, maravilhoso. Só que o consultor olha isso e tá bom. Eu sei mais ou menos a estrutura, já está me ajudando, mas não sai do lugar. Aí surgiu a ChatGPT. Nossa, ChatGPT vai ser a solução dos meus problemas, né, cara? Agora a ChatGPT vai conseguir escrever por mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cara, ela não vai saber escrever por você. Tá? Ela não vai conseguir sair do zero. Agora eu posso te contar, ela pode te ajudar? Pode. Mas primeiro, assim, nós somos uma geração, nós todos aqui somos uma geração que na escola foi treinada para dar as melhores respostas. O mundo hoje pede por gente que sabe fazer pergunta. Aí você chega na frente da GPT e não sabe perguntar. Aí você vai aprender a fazer prompt, né? Curso para fazer prompt. Agora, posso dar uma dica para você também? Para fazer um prompt, você tem que falar sobre contexto, tem que dar contexto, aí você diz exatamente o que você quer, aí você dá o formato da resposta, e aí você faz, ok? Tem uma estruturazinha, fazer um prompt bom, certo? Tem que treinar as pessoas para isso. Mas uma coisa que eu também percebi, então, olha só, Google, se eventualmente eu tomasse o cuidado para falar para as pessoas que trabalham comigo, se eu desse esse mesmo cuidado que eu dei na hora de escrever um prompt, talvez as pessoas fossem me entender um pouco melhor também, né? Assim, enfim, mas aí chega a provocação, mas no fato cara, as pessoas têm que fazer um prompt, cara, você solta, tem empresa que está pensando em usar TI, comprando Copilot, comprando licença de ChatGPT, cara, esse é o jeito que não funciona. Por quê? Porque as pessoas vão abrir a ferramenta e vão dizer, cara, o que eu faço com isso aqui? Algumas vão fazer alguma coisa boa, muito boa, mas a maioria vai tentar fazer, cara, a gente tem pavor da mudança, o ser humano se acostuma a tudo, deve ver mal. Cara, eu não vou usar a ferramenta nova, até porque a gente não conhece ela. Então, qual é o caminho? O caminho, o tempo vai pressionando, no caso da Exime, você tem um certo tempo. Com esse tempo, eventualmente você chega atrasado, porque você não dá o recado certo na hora certa. Timing é tudo, né? É a questão da janela de oportunidade, você aproveita essa janela de oportunidade, ou você fala sobre algo que é datado. Cara, se eu faço alguma coisa com relação ao Black Friday, eu não posso falar 2 dias antes do Black Friday, certo? Se eu estou trabalhando com consultoria, então você perde tempo, e perdendo tempo, consequentemente, você vê que alguém que fez um trabalho bem mais meco-meco do que você, eventualmente está entregando solução bacana. Esses dias eu estava falando com o Franco, né? Nós temos um projeto do Exime, que é a fábrica de aço, e aí, cara, passou um tempinho, cara, vamos fazer, não consegui mobilizar o pessoal. Daí veio uma tal de Adapta e fez exatamente o que eu queria. Ainda bem que esses eram mal feitos, ainda dá tempo para a gente corrigir. Mas, cara, o tempo, né? O tempo de oportunidade é uma coisa que não pode perder. O que a gente fez dentro da Exime? Gente, esse aqui só eu tentando contar a historinha para ficar um pouquinho mais interessante, tá? Mas o que acontece aqui? Cara, a gente tem que pensar num jeito de fazer a coisa funcionar. O que eu percebi de fato? Cara, eu ensinar os meus programadores a eventualmente fazer prompt, cara, depende da vontade deles, animação deles, mas um monte de coisa. Então, como é que eu encurto o caminho? Dica de estratégia também, tá? Como é que você faz uma mudança na sua organização? Só tem um jeito. Só tem um jeito. Não é botando no processo, não é necessariamente implicando, sabe, a técnica da cenourinha? Não posso falar sobre ela porque eu já é politicamente incorreto, mas, cara, não é sobre dar incentivo ou punição somente. Não sejam ferramentas úteis para gestão, são ferramentas de gestão, mas não se resolvem sozinhas. Cara, para você conseguir, de fato, fazer com que as pessoas façam o que você quer, que a princípio se entende que é a coisa certa, só tem um jeito. A coisa certa tem que ser a coisa mais fácil a fazer.
Se você não tornar a coisa certa, a coisa mais fácil, as pessoas não vão fazer. Então, o que acabou acontecendo? Eu disse, cara, não vou colocar ChatGPT ou, eventualmente, Perplexity ou Claude ou qualquer ferramenta na mão das pessoas, porque as pessoas não vão usar de bate-pronto porque sai da curva delas. As pessoas, a mudança é difícil. Então, como é que eu faço ficar mais fácil? O que eu fiz? Como um bom programador que eu sou, eu fui lá e criei um sistema onde, eventualmente, tem alguém, só para verificar, você tem operando o computador também junto, se eu pedir para dar um play ou alguma coisa, dá um corre lá para verificar se tem, porque daqui a pouco eu vou pedir ajuda, tá? Mas olha só, cara, o que eu fiz? Eu fiz uma aplicação que, na verdade, é uma carinha, e eu peço pro cara, bonitão, qual é a ideia que você quer dar? E me fala aqui um pouquinho sobre qual a ideia que você quer destacar com as tuas palavras. Com as tuas palavras. A pessoa fez a coisa com as palavras dela. Quando ela clica em criar, o que eu faço? Eu, por baixo dos panos, sei qual é o prompt para poder converter aquela ideia num texto decente. Então, eu peguei e fiz essa aplicação que mostra o texto no formato ZIR. Ou seja, eu peguei uma inteligência artificial treinada com o nosso vocabulário, com o nosso formato. Ah, nossa, Ademar, quando você escreve com IA, você vai ser reconhecido. Capim fala isso, não sabe do que está falando. Se você, por acaso, tem esse problema, porque você não sabe usar a ferramenta. E a tua incompetência não é justificativa para você falar mal da ferramenta dos outros. Sabe? Você que não sabe usar. Então, vamos lá. Ah, porque eu vou conseguir detectar fraude. Você que é professor, ele não disse, nossa, eu vou conseguir detectar quando o aluno usou o ChatGPT. Só se ele não souber usar ChatGPT. O que eu faço? Falei bem, cara, eu faço ela se comportar. Uma das minhas brincadeiras é fazer a GPT responder como se fosse uma pessoa, né? Eu tenho uma personagem que é a revoltada GPT, uma adolescente de 14 anos. Você sabe que o GPT, ele fica fazendo sensor do que você está escrevendo para você ter um contexto ofensivo, certo? Cara, eu fiz a ChatGPT, eu e o Franco conseguimos isso, né, Franco? O ChatGPT censurou a resposta do ChatGPT. Porque ela respondeu lá e, cara, outra coisa comigo mal educado. Mas o que acontece? Eu tenho essa primeira versão de texto, outra coisa que eu faço também, tá? Por prompt, eu tenho uma ferramenta que diz, cara, legal esse teu texto, mas se você me responder essas 3 perguntas, com a resposta dessas 3 perguntas eu consigo produzir uma próxima versão de texto que vai ser melhor. Certo? E essa próxima versão de texto vai ser melhor, vai iterando, né? Eu tenho uma ferramenta do lado, tem outro cara que faz sugestões de escrita para poder fazer a revisão do próprio texto. Tendo feito isso, cara, 1, 2, 3, eu tenho um resumo que aparece publicado já no meu site. Então, o que acontece? Hoje, alguém da Exime que queira publicar alguma coisa, essa pessoa não passa mais pelo processo de abrir a ChatGPT. Cara, abre e fala a tua ideia. Aliás, atualmente fala a tua ideia, né? Porque você diga, não sei se vocês já usaram o recurso de fala com a ChatGPT, mas, cara, por exemplo, o ChatGPT, eu estou usando o ChatGPT porque é o que vocês todos mais conhecem aqui. Mas, cara, se você tem Bluetooth no teu carro e você atende ligação, deixa eu contar uma coisa, você pode botar um papo com a ChatGPT. E eu vou fazer o seguinte, posso depois mostrar para vocês, cara, como é que eu faço? Eu vou da minha casa até o meu escritório, são 15 minutos. Cara, lá eu digo, cara, GPT eu tenho essa ideia, vai anotando. Agora, por exemplo, eu mando um e-mail, eu mostro para vocês. Quem quiser depois, agora não vai dar tempo, mas eu mostro para vocês como é que faz. Vai ser barbadinha, cara, algo que você pode começar agora, sabe? Eu quero mandar um e-mail, como é que eu faço mandar esse e-mail para não perder esse tempo, né? E eu quero preparar essa coisa mais ou menos rápido. GPT para ser uma boa assistente pessoal, não é como a Amazon. E, cara, é legal que no ano passado você fica, Amazon, ligar a luz, e ela eventualmente te entende. A GPT te entende de uma forma assustadora. Posso mostrar para vocês esse cara funcionando bem. Aliás, eu fiz um plano da minha voz, né? Depois eu falo sobre isso, essa parte eu falei com a Ali no episódio dela, foi bacana. O que acaba acontecendo? Cara, o que a GPT, o que essa estratégia trouxe para o meu negócio? No meu negócio, é o seguinte, ó, nós temos, no Exime Eco, consultores especialistas que têm excelentes sites. A parte de, mas que tem dificuldades para escrever, não é mais relevante. Percebe? E eu acho que esse, no final do dia, acaba sendo o grande ponto da inteligência artificial. Eu não vejo a IA como sendo uma coisa para poder revolucionar o teu negócio. Pode até ser, mas como executivo, uma coisa mais pé no chão, na melhor estilo Caxias do Sul, cara, começa devagar. E como é que é o jeito certo de você começar a usar a IA para produzir resultado mesmo, né? Vou falar de dinheiro, cara, eu quero economizar dinheiro. Eu quero, por exemplo, para mim, eu tenho uma empresa de consultoria, para mim é estratégico, eu tenho conteúdo publicado com frequência. Então eu tenho que fazer, cara, beleza, então eu vou produzir mais, eu aumento a minha produtividade, fazendo o quê? Bom, aqui, primeira coisa, tá? Hoje, você ainda tem sistemas de inteligência artificial para, principalmente, fazer classificação de pontuação de valor, intenções. Se eu já usava IA, a IA já está em torno da gente há muito tempo,
certo? Então, você entra num site, por exemplo, que faz recomendação, aquilo é técnica de inteligência artificial. A gente está com a gente há bastante tempo, mas como que a IA vai ser vista a partir de agora? Para produzir artefatos. Ou seja, no lugar de produzir efetivamente classificação, que você vai querer produzir artefatos. Não é simples, artefatos. Você vai querer ter, eventualmente, texto, imagem, vídeo, essas coisas que a gente tem que conseguir fazer. E esse é o grande ponto. A gente tem que pensar a IA dentro de casa para começar a produzir artefatos. Esse é um exercício estratégico para você poder adotar. Então, como é que você começa a trabalhar nessa visão? Cara, basicamente ali o que está acontecendo é que o nosso... e esse processo, esse macro processo que está escrito aqui, é um macro processo que se aplica a praticamente qualquer atividade. Você usa, eventualmente, dados de entrada, você fornece como ser humano o input, você tem um processo de iterações, você vai fazer a coisa de maneira iterativa, vai iterar, e no final você vai selecionar qual é o resultado. É o que eu fiz antes, cara. Eu produzo 1, 2, 3, 4 versões, e você vai ter um humano que vai melhorando a coisa com IA. É para facilitar. Por quê? Porque na prática, o que a gente precisa fazer é tornar o que é feito todo dia algo mais fácil, algo mais barato. É isso. Cara, no início daí, como é que você começa a criar de uma forma segura? Todos vocês, independente se você tem B3, se tem Ambev, se tem Icatu, se tem Banco do Brasil, você fala, nossa, as empresas são muito grandes, né? Então, pô, isso serve para eles. Não. Serve para empresa que tem uma pessoa só. Como ser para você como profissional? Como que você deve usar IA? Começa não pensando em que você vai fazer de novo, revolucionário, transformador. Pensa no que você faz todo dia. E isso que você faz todo dia se torna um pouco mais fácil, um pouco mais barato. E pronto. É essa a estratégia. De uma forma simples, tá? Se vocês quiserem ir embora, basicamente isso. Agora eu faço mais alguns exemplos. Cara, começa por aí. É tornar mais fácil, mais barato o que você faz todo dia. E isso não implica num investimento gigantesco, não implica em você ter um sistema, um projeto de transformação digital que vai demorar anos para resultado. Não, cara. Você vai pegar aquilo que você faz todo dia, você manda e-mail todo dia, mostrar para isso. Você é advogado, você trabalha com documento, cara, assim, ó, eu estou falando, você tem ferramenta grátis para isso, né? Por exemplo, notebook LM da Google, se você não conhece, não tá de graça. Essa é de graça, porque às vezes o pessoal quer começar a brincar sem pagar nada, né? Notebook LM da Google é de graça, você sobe até 20 fontes e você faz qualquer pergunta sobre aquelas fontes. E ele responde. Então você conversa no documento. Então você imagina, você pode pegar, por exemplo, no notebook LM, você é advogado, você vai lá, sobe um processo e pergunta sobre coisas do processo. Ele só responde sobre o que tem no documento, ele não vai delirar. E ele vai usar a IA para poder traduzir. Ah, mas o texto tem alemão, não tem problema, ele vai responder para você em português. Certo? Isso é legal. Então, cara, pô, você pergunta as coisas e ele responde para você. Antigamente você tinha que ler um documento todo para ler, certo? Cara, você continua sendo importante que você leia, só que por que você não pode acelerar esse processo? Então, use uma ferramenta para facilitar. Problema. Você não vai convencer as pessoas do seu escritório a usar uma ferramenta no notebook LM de maneira privada. Então, a nossa sugestão, né, Franco, é você desenvolver alguma coisa em cima para tornar mais fácil fazer a coisa certa, né? Mas bora lá. Deixa eu tentar reconhecer com vocês o que é inteligência artificial para a gente poder alinhar também esse jogo um pouquinho melhor. Cara, inteligência artificial, então, campo da ciência da computação. Não vou ler lá, tá? Vou falar para vocês que é mais fácil. Vocês podem pegar o documento e ler com calma. Inteligência artificial é o nome da computação, onde você tenta fazer que o computador faça alguma coisa que, a princípio, até outro dia era feito só para o ser humano. Você pensa, até o que exigia inteligência humana, agora a inteligência artificial fala sobre isso. Nossa, mas que descrição mais frouxa, né? Para coisa de hoje em dia. Por quê? Porque, cara, o termo inteligência artificial foi usado pela primeira vez em 56. E, cara, hoje em dia, se você for pegar o pessoal mais técnico, se você pegar a definição exata da academia, você vai perceber que inteligência artificial não é nem inteligência nem artificial, né? Nem inteligência nem artificial cabe para eles, né? Mas, cara, na prática, é o termo que ficou, é um termo de marketing. Inteligência artificial é você pegar coisas que o ser humano fazia e assumir que, poxa, eu vou colocar uma máquina para poder fazer essa coisa que até outro dia só um ser humano podia fazer. E cada dia mais, eu posso dizer para você o seguinte, ó. Aonde que a inteligência artificial não é boa ainda? Nem em inglês o termo é reasoning. Não tem exatamente uma tradução boa para o português, mas é mais ou menos como a parte do penso, a parte da dedução, da racionalização. Isso a IA ainda não é tão boa, ainda. Então, por exemplo, ó, ela consegue entender um problema, mas ela não consegue necessariamente desenvolver a solução. Agora, implementar a solução, implementa muito bem. Onde que a GPT falha? Quando você tenta pedir para ela para desenvolver uma solução. Eles estão no negócio dela. Agora, implementar a solução, implementa muito bem. Tem uma ideia nova, né, Franco, que eu usei outro dia. Cara, eu me apavorei. Eu percebi que durante o dia inteiro eu escrevi horrores de código, você escreveu uma linha de código.
né? A ideia é eu fazer coisa que uma instituição se chama Cursor. Se vocês querem conhecer, tem uma ideia nova chamada Cursor, que é um assombro. Isso eu consigo escrever. Para quem é programador, você ensinou o código inteiro sem ter que, eventualmente, implementar. E olha, eu sou exigente com o código, tá? Ponto interessante. Mas me dispensa de saber programar? Nunca. Eu continuo tendo que validar o que ela faz. Entende? Eu continuo tendo que eventualmente, fazer alguns pequenos ajustes. Mas a parte programar, né? O Les Lamport, que é um papa da computação, e fala que as pessoas entendem mal o que é programar. Em inglês, eles falam do programmer e do coder, né? Muitas pessoas que se identificam como programmers, na verdade, são coders. Né? O programmer é o cara que entende o problema, a partir do problema, desenvolve uma solução, a partir da solução, transforma aquilo em código. Geralmente, quando você tem um cara que só escreve código, esse cara não é programmer, o cara é só coder. Ele está só escrevendo código. Deixa eu contar uma coisa para você. A ChatGPT ou o Claude, esses caras não são programmers, mas são excelentes coders. Entende? Cara, é besteira você perder tempo fazendo uma coisa que eventualmente pode ser acelerada. Você é remunerado, seja empresa, seja profissional, deixa eu contar para vocês, o que define o teu salário? Né? O que define quanto você ganha? Uma combinação de duas coisas. Primeira coisa, a utilidade. Qual é a dor que você alivia? Nem qual o problema que você resolve, qual é a dor que você alivia? Dor latente, desejo ardente. Quanto maior a dor que você resolve, né, mais efetivamente desejada a tua atividade. Segunda coisa, a tua raridade. Quantas pessoas resolvem essa mesma dor que você de forma objetiva? Não necessariamente do mesmo jeito. Não necessariamente com a mesma solução. Quer dizer, solução de dor, lembra? Resolução de dor, alívio de dor. Quantas pessoas conseguem aliviar a dor que você resolve? Cara, a tua remuneração é resultado da tua raridade e da tua utilidade. A tua raridade útil. É a tua raridade útil que determina a grana que você faz. Você é raro e você é útil, você vai ganhar muita grana. É claro, você sabe se vender também, né? Porque para vender tem que mostrar. A primeira coisa, se você não está mostrando todo mundo que você tem uma raridade útil, desculpa, você tem um recurso não percebido e é só custo. Tá? Então, raridade útil. Qual é a tua raridade útil? Não tem empresa, qual é a tua raridade útil? Agora a pergunta é, quanto tempo do teu dia você gasta fazendo que você é raro e que você é útil? Na maior parte, eu participo de reunião, eu participo de processo, estou avaliando relatório. Cara, quanto tempo do teu dia você faz com raridade útil? Cara, que não é raridade útil, está destruindo o valor para você. Você está no processo de destruição de valor, não de construção. Né? Então, a gente vai começar a utilizar a inteligência artificial para eventualmente nos substituir naqueles que você está se investindo nem raro nem útil. E, honestamente, nem tão bom. Cara, daí se você medir por alguma coisa, deixa uma máquina assim em todo lugar. Né? E esse é o ponto. Se você não sabe como, pergunta de como. Enfim, o ponto todo é, cara, inteligência artificial fala sobre, tradicionalmente fala sobre autonomia, sobre reconhecimento de padrões, sobre processamento de linguagem natural, sobre aprendizado. Não vou pegar isso aqui, não vocês conseguem pegar, mas tradicionalmente isso era o que é associado com IA. Modernamente, o que mudou é o seguinte, você tem na IA a capacidade de criar. Mas criar como? Criar. No processo cognitivo, criação. Ah, não, mas olha, na prática, a ChatGPT faz um combinado de um monte de coisa que está vendo no web, certo? Não, você entendeu mal. Não é isso que ela faz. Né? E não tem problema você não saber. Né? O problema é você tomar decisão com base naquilo que você não sabe, né? Porque isso é bíblico, inclusive. Tá? O perigo reside atrás daquilo que você não conhece. Né? No princípio, as trevas culturam a face do abismo. Abismo é falta de conhecimento. Desculpa, a treva é falta de conhecimento. Primeira ação da criação, passe a luz, você fez. O que é a luz, cara? Usa conhecimento. Quando você não conhece alguma coisa, você tem perigo. Quando você conhece alguma coisa, vira risco. Você assume se você quer ou não. Né? Mas quando você não conhece, então a primeira coisa que você tem que fazer é tentar conhecer. Né? Não conhecer não é culpa tua, tá? Mas efetivamente não vai te credenciar para você poder tomar as decisões certas. Como executivos, estrategicamente, vocês precisam conhecer. Mas conhecer no sentido de conseguir aplicar? Não, aí você pode ter tem gente que tem consultorias muito boas, com muito mais tempo que você, para poder te ajudar a fazer a operacionalização da coisa. Muito mais do que o know-how, cabe, principalmente quem toma decisão, no why. Por que você vai fazer isso? Por que eu estou fazendo? Não é como que eu estou fazendo? Né? E faz o como trabalha para alguém e sabe por quê. E se você passa tempo demais pensando no como, cara, talvez seja problema, porque talvez eu tenha empresas as pessoas não sabem por quê. Então, estrategicamente, é sobre no why, não é sobre know-how. Certo? Mas vamos lá. A partir disso, o que acontece? Aqui tem algumas visões, não vou também destacar muito, mas, cara, lá no topo está a ChatGPT, mas abaixo dela tem um modelo de linguagem, abaixo dele tem modelos fundacionais. Dependendo do teu tamanho, você vai estar preocupado com um desses níveis. Se você é pequenininho, cara, você está lá em cima no nível de serviço, você não deve se preocupar com essas coisas de baixo. Eventualmente, se você é um pouco maior, aí você começa a pensar em como é que você trata os seus modelos e por aí vai. Na V3, por exemplo, a gente fala sobre
automatizar o modelo de avaliação de riscos, né? A partir de uma ação. Você tem um processo para isso, cara, você vai trabalhar para resolver esse problema. Essa máxima a gente aprendeu com a Singularity. A Singularity fala, cara, se uma coisa pode ser digitalizada, ela vai ser. Se uma coisa pode ser automatizada, ela vai ser. Certo? Cara, e esse processo vale, por exemplo, para GPS, né? Tinha um grande amigo meu que dizia, cara, uma vez eu me lembro, dentro da Bento Gonçalves, eu comentei com um grande amigo, cara, pega o teu Nokia, ali tem GPS. O cara disse, cara, esse GPS não funciona, não tem precisão, nunca vai funcionar. Tinha um grande amigo que falou isso. Grande amigo. O que acontece? Cara, hoje em dia tem que comprar um aparelho de GPS, sempre nos Estados Unidos comprava o GPS. Eu acho que a primeira coisa que você fazia quando descia nos Estados Unidos era ir numa loja comprar o GPS. Né? Porque você não alugava o carro de GPS, você comprava o GPS e você vinha com o GPS para casa. Nunca era demais você trazer um GPS, porque alguém ia comprar o teu GPS se você não fosse usar. Então, compra o GPS, compra segura, certo? Quem é que compra um GPS hoje? Você não compra um GPS, você não compra uma câmera digital também. No passado, você fala que a câmera profissional fazia fotos melhores. Hoje em dia, nem tanto mais. Certo? Enfim. Aqui, eventualmente, tem um vídeo, não sei se aqui, Franco, o pessoal vai conseguir rodar, mas o fato, eu quero comentar uma coisa com vocês que é importante, ver se o Franco consegue fazer. Se o Franco não conseguir fazer, não tem problema. Esse vídeo aqui é um vídeo feio, deixa eu contar para vocês uma coisa importante, tá? Eu pegava e fazia, não sei se vocês vão conseguir, não vão conseguir, não tem como conseguir, mas tudo bem. Vou contar para vocês, depois eu mostro, quem quiser ver, eu mostro para vocês na prática, tem um pouco de tempo, tá? Isso aqui era um vídeo bruto que eu gravava. Qual era o meu processo? Eu pegava e mandava para as pessoas, alguém editar esse vídeo, legendar esse vídeo. Né? Vou mostrar da técnica. Tem uma moça ali que hoje me ajuda ainda editando e legendando coisas minhas. Quando eu preciso de coisa especial, eu preciso cada vez de mais qualidade, eu preciso de gente muito boa para fazer o que eu faço. Mas, cara, deixa eu contar uma coisa para vocês, custava uma grana e eu precisava produzir 15 vídeos por semana. Gente, eu vivo de tecnologia, eu sou consultora, para vender eu tenho que mostrar. Então eu tenho que produzir conteúdo. Eu fazia 15 vídeos por semana. Cara, desses 15 vídeos por semana eu pagava uma grana para alguém editar e legendar. Só que, vamos lá, meu inglês é jamaicano, tá? Então, por exemplo, eu falo sobre termos técnicos, array associativo. O certo seria array associativo, mas enfim, array associativo, a pessoa legendou como arrayo associativo. Pelo amor de Deus. Então, eu pagava, custava caro e ainda saía errado. E o pior, né? Eu dou azar que eu pego os erros. O povo lá de cima fica louco da vida pensando, meu Deus, que azar, né? Eu pego, quem pegou o erro tinha que ser o Elemar. E sempre era mais, mas aqui não vai dar para mostrar para vocês, mas esse aqui era o vídeo original. O que eu resolvi fazer? Eu peguei por IA, esse aqui é o código não interessa muito por isso vocês, enfim, mas é só para mostrar que o conteúdo de programação também ajuda. O que eu fiz? Eu tenho um modelo chamado Whisper, de grátis, que eu consigo pegar um áudio, né, e transcrever esse áudio para fala. Então, ele pegou e a saída que ele me dava era isso aqui. Cara, esse texto que está mostrando aqui, 08 a 694, 732 aqui, 38, repara uma coisa lá em cima, ChatGPT. Pelo amor de Deus. Pessoal, o problema não está nem eu ouvir errado. O problema é que eu falo mal também mesmo, né? Problema de dicção. Mas hoje mesmo eu estou falando com o Franco, cara, eu tô parecendo drogado em você nossa, porque eu vou falar um negócio, eu ligo o acelerador e daí falta oxigênio, às vezes alguém me diz, pô, esse bicho está noiado, tá puxando alguma coisa. Tudo bem que eu pego um relancezinho de manhã para acordar, um Rivotrilzinho de noite para dormir, mas, né? Mas aqui tem umas coisas interessantes. O que acontece? Eu uso a própria GPT. Se eu usei um modelo dela para poder ouvir, eu digo, cara, ouve esse negócio aí, dá uma lida e vê o que não faz sentido, né? E aqui está a versão corrigida, ela já me entrega a versão corrigida. Muito bom, muito bem, ela pega o contexto, ela tem conhecimento amplo, resolve para mim. Por programação, eu resolvo isso. Ponto interessante, tá? Tá vendo 08 a 694, embaixo tem 732? O que aquilo é? Aquilo é um silêncio. E como o editor do videozinho que tu faz, ele remove os silêncios do vídeo. Eu sei o silêncio. Aí pensei, tá, cara, mas se eu conseguisse saber também as fases do vídeo, porque eu tenho uma abertura, um meio e um final. Cara, eu peguei, fiz um programinha, no meu caso, mas aqui está mostrando a estrutura para abertura, meio e final. Com os processos. Legal, interessante. Cara, se eu fiz essas fases do silêncio, o que eu comecei a fazer? Primeiro, eu vou fazer um programa, então, de edição, que vai remover os silêncios. Além de remover os silêncios, ele vai fazer o seguinte, eu vou dar aquela coisa dinâmica. Gente, de novo, é vídeo que eu tenho que produzir, é de volume, é coisa que eu tenho que produzir toda semana. Toda semana. Eu não preciso da edição de Hollywood. Eu preciso de uma edição boa. Mas sem muita invenção. É conteúdo. Eu estou vendendo conteúdo. Só que tem que ser uma coisa dinâmica, porque senão ninguém para também hoje em dia. Eu tenho economia da atenção. Eu tenho que conseguir um pouco da atenção das pessoas. Para isso eu preciso de algumas técnicas. Uma das técnicas é ficar brincando com o zoom. Bota para frente, bota para trás. E outra coisa, comecei a pensar, cara, quando tem essas transições, eu boto um fade.
que eu fiz? Eu fiz um programa que faz exatamente o que eu disse aqui para vocês. O que acontece? A versão do vídeo que eu vou entregar para vocês, que vai carregar aqui, faz exatamente esse processo. Ela vai lá e faz. Ela pegou aquele vídeo e deixou com essa edição. Eu pensei, bom, mas se eu tenho isso, por que eu não posso pegar também e botar uma musiquinha? Aliás, eu tenho coisa interessante, né, Franco? Cara, esse é o último ano, espero eu, das musiquinhas de jingle de campanha. Aliás, está com um problema aqui no sul da Paula. Vocês viram a confusão da Paula? Se vocês não sabem, procurem jingle da Paula. Polêmica. No Rio Grande do Sul, Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, tem uma tal de Paula que fez um jingle meio estranho. A Paula tem que estar dentro da Câmara dos Vereadores. Então você imagina, Paula na Câmara dos Vereadores. Enfim. Cara, o que acaba acontecendo aqui, tá? Gente, por que eu digo que é o último ano? Porque hoje eu posso mostrar para vocês também, quem quiser ver, eu posso mostrar. Eu passo com letras de ChatGPT e música de Suno AI. Tem uma outra AI. Eu gero uma música, né? Uma música. Em 5 minutos eu gero o jingle. E aí, como os nossos amigos dos incríveis ensinam, né? Quando todo mundo tem superpoderes, ninguém tem superpoderes. Hoje em dia, você fazer um jingle, tem que ter dinheiro para comprar um músico de bar, certo? Agora, esse músico de bar não é mais necessário. Você faz um jingle em 5 minutos com o Suno AI. Se você não conhece, procure depois. Suno AI me chama, a gente pode resolver para você. Tá? Então, para a política, precisa fazer um jingle e não tá achando o teu cantor do barzinho, tá achando muito caro, Suno AI. Agora, coitado dos caras do barzinho, né? Cara, os caras não vão mais ter trabalho de 2 em 2 anos. Tem uma galera que ganhava uma grana com isso. O mercado de TI tá mudando, gente. Né? Você tem coisas disruptivas, algumas atividades que não fazem sentido. Então, cara, eu quero fazer uma música que seja Suno AI, faz pra mim. O que acontece aqui? Eu não quero pagar direitos autorais de musiquinha também. Eu pego e gero uma musiquinha, qualquer coisa. E, além disso, como eu tenho o próprio texto, também eu levo uma versão já com a musiquinha de fundo e legendada. Né? Moral da história, para mim, o processo para eu poder fazer a publicação dos meus vídeos virou eu gravar os 15 vídeos, continuo a gravar, mais ou menos, tá? Já consigo também fazer, mas enfim, essa é outra história. Mas hoje eu ainda gravo os meus vídeos, para depois de gravar os meus vídeos, eu gravo solto uma pasta, e pronto, eu vou ter, em alguns minutos, tá? Eu tenho todos os meus vídeos editados, sem eu ter feito nada, editados e legendados, certo? Aí é o seguinte, ó, se por acaso eu tenho meu vídeo legendado, eu tenho legenda, cara, e a GPT diz para vocês que é muito bom em traduzir, qual o problema desse texto que está na legenda? É um texto falado, mas eu tenho uma adaptação para esse texto ficar escrito, certo? A GPT consegue transformar as coisas, eu tenho meu estilo de escrita, eu consigo treinar a GPT para que ela esteja parecendo comigo, certo? Então é o seguinte, ó, GPT, você não trabalha agora por programação, eu dizer, transforma esse texto escrito em, eventualmente, um texto, se vocês falaram, um texto compatível com o texto escrito. Então, ela faz para mim, aqui está o problema de processo, cara, eu vou lá e tem, então, o texto escrito para o meu site a partir do meu vídeo. Então, eu gravei um vídeo, botei numa pasta, eu tenho o texto escrito. A partir do meu texto escrito, eventualmente você diz mas não era preciso uma capinha para o vídeo, certo? Certo, tem aí que gera imagem. E eu sei mais ou menos como fazer a coisa. Então, o que acontece? Gerar imagem é uma coisa que eu abria, Discord, processo. O que eu faço? Automatizei também a geração de imagem. Tendo feito a automatização de imagem, cara, que lindo! Imagem editada, tem que publicar. Mas para publicar, tem que colocar uma legenda, certo? Tem que ter uma legenda decente. Cara, para colocar a legenda, eu tenho lá um outro cara que gerou para mim a legenda para o LinkedIn, para o Twitter, para o Instagram, porque são formatos diferentes, também com hashtag. Oi, Jaque. Tudo bem? A Jaque trabalha na área de marketing da empresa onde eu construí muito do que eu sei. Jaque, que diferença tem tempo, né? Cara, eu já fui ghostwriter. Tipo, na empresa onde trabalhava, de vez em quando, conhecia mais ou menos o jeito de escrever das pessoas, né? A ideia era deles, mas o texto era meu. Mas eu não precisava saber disso. Até porque a ideia era deles, certo? Não precisam mais de mim, né? Eventualmente, esse valor, essa minha raridade útil não é mais tão útil, né? Na verdade, eu teria que fazer, hoje eu faria AI e faria texto para ti. Eu não pararia de fazer meu texto, porque se o meu chefe soubesse na época que eu estava escrevendo o texto dele, no lugar de fazer programa, meu Deus do céu, a coisa seria problema. Mas, enfim, bora lá. Só que, olha só, eu também posso automatizar a publicação, certo? Eu tenho ferramentas, APIs, todas elas podem ser automatizadas a publicação. Eu tenho um padrão de horário e tudo mais para poder fazer as publicações, para divulgar o conteúdo. Eu consigo usar isso por API. Cara, moral da história. E eu consigo hoje gravar 15 vídeos na segunda-feira de manhã e colocar numa pasta e terminou meu processo. Ela vai fazer a edição, a publicação, a conversão em texto, a publicação nas redes sociais. Aí vocês, nossa, mas é automação grande. Deixa eu dizer para vocês, tá? O mesmo que você tem com esse áudio aqui, tem com esse áudio, por exemplo, no WhatsApp.
Eu tenho uma pessoa importante na minha vida, e eu falei isso em áudio, tipo, bom problema em casa, verdade, quando o recorte da área vazou, mas eu contava um segredo para vocês, tá? Uma pessoa importante na minha vida, quem não vou mencionar o nome, minha esposa, o quê? Enfim, ela tem a mania de mandar mensagens de áudio, no caso dela, ela fica meio chateada quando demora um pouquinho para responder. O que eu fiz? Eu fiz uma experiência só, tá? Hoje não está mais ativo porque deu um certo problema em casa. Cara, eu consigo pegar o áudio dela e transferir em texto. Eu consigo o texto dela submeter para um programa, essa interface HTTP, eu não consigo fazer isso, mas eu consigo pegar esse cara e eventualmente preparar como seria a minha resposta. Eu consigo fazer acessar minha agenda, mas um monte de coisa. Então eu pergunto sobre o que vai estar, que eu chego em casa, mas mesmo eu consigo dar esse formato. Cara, eu consigo gerar o texto no formato que eu responderia. Eu pensei, mas eu responder por texto? Eu não gosto. Eu gosto de responder por áudio. Aí o que eu faço? Eu clonei minha voz. Eu clonei minha voz, eu fiz a execução do texto da minha voz. Eu gerei o áudio e respondi o áudio. A minha esposa ficou uma semana falando de apanhar sem saber. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque diz, cara, se a pessoa que eu preciso mais deve me conhecer não me conhece. O ponto interessante é o seguinte, né? Automatiza e torna mais fácil que você tem que fazer todos os dias. Sabe qual foi o problema? Eu disse, nossa, amor, você começou a responder rápido. Não é que esteja errado. O que está respondendo tão carinho isso. Aí eu vi que, poxa, a forma como eu respondo, exatamente a forma como eu programei, você vai ajustando. Processo de aprendizado, tá? Depois eu contei e não fez muito sucesso essa dela em casa. Eu acho que vocês devem dizer por quê. Mas enfim, o ponto todo é, cara, poxa, na tua central telefônica, teu suporte, por exemplo, você tem que ter URA terrível, né? Eu quero, o que você quer? Falar com suporte. Como é que você vai para o norte? Para ver da praça? Tipo, no lugar que tem URA horrível, cara, você já consegue botar um atendimento legal com a tua voz, inclusive customizado para responder. Né, Vergani? A gente não vai fazer alguma coisa nesse sentido. Eu ia fazer um Vergani de GPT. Mas enfim, cara, assustador não. Assustador. Certo? Assusta. Cara, se você não assusta, deixa eu fazer uma coisa pra você deve ser um cara muito, né, bom nesse processo. Mas o que acaba acontecendo, gente? Geralmente a reação do ser humano para tudo o que não entende é fugir ou lutar. A reação natural de vocês é assim, cara, deixa eu evitar esse negócio ou lutar. Quem não tá falando, não, mas a GPT aí é falcatrua. Ou eu não vou subir meus dados porque, poxa, a GPT vai ter acesso à informação. A gente não vai. Mas, cara, não pode. O Instagram, quando eu falo uma coisa pra minha amiga, do nada eu vou abrir o Instagram e tá mostrando propaganda aquele negócio. Ele tá ouvindo o que eu tô falando? Não tá. Não tá. Como é que sabe, Leonardo? Eu sei. Porque eu conheço os bastidores dessas empresas. E mais, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, pra muita coisa, infelizmente, não tem competitividade lá, tá zero. Aliás, quanto mais eu conheço lá fora, mais eu penso que o melhor lugar como eu viria é mesmo no Brasil. Aqui é minha casa, aqui eu não sei. Então, não tem competitividade. São algumas coisas bastante diferentes. Cara, OpenAI e Anthropic, por exemplo, e Google, estão assim, o governo americano está lente desse tamanho, sim, os caras. Cara, se eles derem uma bola fora, destrói eles. Então, não faz. Só que é bem pior que isso. É bem pior que isso, tá? Na prática, vamos lá. Vocês todos estão aqui, certo? Todos vocês têm Google, por exemplo, provavelmente tem instalado. Você tem Gmail. Cara, você concorda em receber notificação do e-mail, certo? Você não paga nada por isso. Nossa, que querida que a Google é. Cara, dica, nesse economista digital, na escala, quando você não paga nada, é porque o produto é você. Você está concordando gentilmente em fornecer o endereço de IP. Nossa, mas eu estou aqui. Ou você está usando o IP da antena, ou está usando o IP Wi-Fi daqui, o Google sabe que você está aqui. O Google sabe, por exemplo, que há poucos minutos atrás eu estava sentado do lado do Fonte. E, consequentemente, como ele sabe que eu e o Fonte temos gostos parecidos, ou eu e o Vergani temos gostos parecidos para muitas coisas, ele sabe, pelo histórico de compra, ele sabe que a chance de nós ter falado sobre alguma coisa em comum para os dois, vale. Por exemplo, esse que eu gosto de viajar, ele sabe que o Bufão gosta de viajar, o Bufão viaja, eu também. Cara, ele sabe que eu estou falando com o Bufão sobre a viagem que eu vou fazer. Eu falei para ele. E seguramente alguma coisa que o Bufão falou no caminho ali, cara, tenha certeza que a chance de eu ver essa recomendação é gigantesca. Então é bem pior que isso. Você fornece dados, você tem que ter coisa, pode contar, pelo menos não fica recebendo spam de propaganda de remédio para impotência masculina, né? Ou seja, ou se você está recebendo ainda, te dê uma coisa, que está te mandando sabe, eu estou ouvindo. Ou pelo menos ter escutado quem fala de você falando. Mas enfim, cara, qual é estrategicamente a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade como executivos e para nós mesmos é familiarizar e facilitar.
É familiarização e facilitação, cara. É a mesma coisa que criar filho. Todo mundo aqui teve uma criança pequena que queria brincar com o cachorrinho, mas tinha medo do cachorrinho. O que você, como pai, como cuidador, faz? A primeira coisa que você faz, você senta do lado do cachorrinho e olha aqui, ó. Olha que bonitinho o cachorrinho. Ó, papai mostrou, ó, papai tá mexendo no cachorrinho tão querido. Então, isso é familiarizar. Segunda parte, você diz assim, vem cá pra botar a mão no cachorrinho. Eu não vou, vem. Ela não vai ficar confiando no cachorro, vai confiar em você. E aí tem uma coisa, você tem que estar do lado. Porque vai que o raio do cachorro resolve dar, né? Então, cara, você tem que estar lá pra quê? Pra facilitar, pra se traumatizar, nunca mais. A mesma coisa com coisa nova, gente. Como é que você consegue ter ideia com TI? Familiarizando e facilitando. Como é que você, na tua empresa, vai conseguir ter boas soluções com TI? Deixa eu falar uma coisa para você. Criatividade, eu aprendi sobre isso, tá? Criatividade é quando você consegue aproximar coisas que são de conceito, ideias diferentes, e você consegue aproximar elas de alguma forma. Aí você cria. É aproximar conceitos que são aparentemente distantes. Isso é criatividade, certo? Agora, como é que você ganha em criatividade? Cara, então falando, você precisa ter repertório. O teu repertório determina o tipo de problema que você resolve. É meio óbvio, tá? Mas tem outra coisa, tem repertório que você percebe. Cara, tem muito problema que você não percebe porque você não tem repertório para perceber. Você ouve falar, cara. Mas assim, ouvir falar não é mais que você tem repertório. Certo? Então, por exemplo, cara, vamos pensar sobre o preço, por exemplo. Cara, para qualquer pessoa que veja uma Louis Vuitton, e veja uma Louis Vuitton, por exemplo, uma bolsa de couro que serve para pegar um saco de couro que serve para levar uma coisa de um lado para o outro, não faz sentido o preço da Vuitton. Para quem eventualmente não conhece, para quem vê uma Montblanc e pensa que é uma caneta para escrever coisa no comercial, vê isso, não faz sentido o preço do Montblanc. É falta de repertório. Você precisa desenvolver repertório. Como é que você desenvolve repertório? Primeira coisa, ver um case. Hoje aqui, de certa forma, vocês vão estar condenados a não poder dizer, você não pode usar o argumento da ignorância. Você sabe que é possível. Então, por exemplo, se a tua empresa você precisa produzir documento, por exemplo, isso é amador, cara, você não tem mais desculpa para isso. Alguns suspeitos, na coisa, resolvem, mas um exemplo simples. Um dos suspeitos tem implementado SAP. Implementar RP, algumas de vocês envolvem RP, tá? Você sabe que implantar RP é uma coisa traumática pra caramba. Problema, cara, os caras têm que preencher um documento de requisito. Os gringos, geralmente, são muito bons de falar, mas muito ruins de escrever. Gera um trauma, porque você tem os gringos, e cara, com o maior respeito, tá? Porque eu morei aqui, esses gringos você quem é daqui de verdade fica feliz de ser chamado de gringo. Se você não tá feliz de ser chamado de gringo, você não deveria estar aqui. Eu sou mais gringo que você, Dê. Meu sonho é que alguém me chamasse de gringo, mas eu não sou. Sou filho de alemão, mas enfim. Vai o processo todo. Então, o que acontece aqui, tá? Familiarizar e facilitar. Nós pegamos e usamos o mesmo processo que a gente usou para poder redigir texto, a gente fez uma ferramenta para ajudar a dirigir requisito. Itera. Quando clicou no botão salvar, botou no gira. Parou aquela história de ter aquela humilhação de você ir clarificar com o cara. Imagina você chegar pro diretor da empresa e, pô, não entendi o que você botou aqui. Deixa eu ler de novo, então. Você pega uma ferramenta, para esse processo estrutural, certo? Então, o que você faz mais? Familiarizar, facilitar, tornar aquilo que é feito todo dia, essa estratégia, tornar aquilo que é feito todo dia algo mais fácil e potencialmente mais barato. Fico queimando meu tempo, espero que... Tá dando para acompanhar, gente? Tô certo? De novo, Franco, se eu não terminar os slides, não tem problema. A gente tem, pelo menos, um bom motivo para continuar conversando, né? Essa estratégia de venda. Me chama para você ver. Ei, eu não sabia vender. Depois que eu não aprendi a vender ainda, né? Eu não sou vendedor. Eu convivi com vendedores maravilhosos, mas eu não sou vendedor. Mas a gente tem que estar vendedor às vezes, né? Então, vamos lá. Você fala, não adianta eu ir fazer uma palestra incrível e não vender nada. Vai ficar coisa ruim, né? Então, fala o seguinte, deixa eu tentar mostrar. Minha estratégia de venda é básica, cara. Eu aprendi com um vendedor que, cara, para você vender, você tem que mostrar. Se você mostrar, perigo vender. Se você não mostrar, não vende mesmo. Vai cá, o que acontece? Próximo passo. Como é que você entende essa capability essencial no mundo que é conectado e inteligente? Como é que você começa a processualizar isso de casa? Porque não se faz inovação por suspiro e nem por cachê de ideia, tá? Se a tua empresa está implementando inovação por base de cachê de ideia, deixa eu falar para você. Isso não é inovação de verdade, você está fazendo parecer chique para os seus funcionários. Mas você quer inovar de verdade, você tem que pensar com capability. De uma forma muito simples, cara, capability é papo de consultor, né? O consultor gosta de usar as palavras difíceis e isso ajuda a gente a aumentar o preço. Mas olha só, capability é para uma empresa de forma simplificada de competência para uma pessoa. Tá? Então, de maneira geral, gente, como é que se desenvolve essa capability essencial? Cara, assim, na prática, eu posso pegar qualquer um de vocês, o Peter Drucker, nos anos 30, 40 melhor,
ele cunhou o termo trabalhador do conhecimento, né? Quer dizer que ia chegar um dia em que as pessoas seriam remuneradas não pela força do seu braço, mas pela sua capacidade de pensar. Nos anos 30, 40, isso era meio absurdo. Hoje em dia, todos vocês aqui para isso são trabalhadores do conhecimento. Vocês vivem do conhecimento de vocês e não necessariamente mais da força do braço. Até porque se é da força do braço, alguns de vocês estão meio fraquinhos, né? E eu então me falo, mas o que acontece, cara? Em qualquer empresa que você trabalha com conhecimento, você tem 4 macrofases. Quais são as 4 macrofases de qualquer processo de vocês? Primeira coisa é coleta de informação. Você passa boa parte do seu tempo fazendo coleta de informação. Certo? Coleta documento, coleta requisito, coleta informação, coleta de dados. Certo? Às vezes dados estruturados, às vezes não estruturados. Depois que você coletou, você vem para uma segunda fase, especificamente que é a fase da organização. Você vai começar a organizar aquilo. O que é organizar? Aí você vai botar uma categoria e vai começar a estabelecer relacionamento. Isso aqui tem a ver com aquilo, isso aqui tem a ver com aquilo. Você está organizando a casa. Um dia desse com mais tempo, eu estudei a diferença entre organização e bagunça. Viu? Mas enfim, bora lá. Tem a fase da organização. Terceira fase é a fase do penso. É aí que geralmente você cresce. Na fase do penso é quando você está olhando para aquilo e diz, cara, o que eu consigo ter de ideia a partir dessa informação que foi levantada? Mas a qualidade do que você consegue ter de penso bom vem de dados, vem de boas coletas e boas organizações. Se você não faz boa coleta e boa organização, você se limita muito. Não adianta ter um cara muito bom para fazer o penso, se eventualmente os dados são ruins. Cara, dado ruim está aí. Certo? E por fim, você tem a parte de mostrar de alguma forma, fazer uma entrega disso que você pensou. Essa, basicamente, são as 4 fases e todos vocês conseguem encaixar o trabalho de vocês, tenho certeza, nessas 4 etapas. Quando você estrutura dessa forma, fica mais fácil pensar, tá? Então, como é que você começa a pensar inteligência artificial nas empresas hoje? Como é que você torna mais fácil o que é feito todos os dias, pensando estrategicamente? Cara, primeira coisa, entendendo que você tinha, no passado, um misto de automação e trabalho das pessoas. Cara, muito trabalho, você trabalhou durante muito tempo para fazer automação, RPA, eventualmente poder fazer coleta de informação no site, automação, certo? Então, boa parte do processo é automação. Você tem automação no final, no início, e automação no final. Dá para automatizar dos dois lados, né? Nem que seja essa automação, por exemplo, da minha empresa, que é a empresa de consultoria, todo dia tinha templates dos documentos, né, e a gente trocava lá e editava esses documentos para substituir os templates. Agora eu estou usando IA para poder fazer. Mas enfim, cara, automação. E no meio você tinha pessoas. Voltando para a definição frouxa do que é inteligência artificial fala sobre você potencialmente estar fazendo a máquina fazer um trabalho que antes só era feito por pessoas. Então, qual é a estratégia básica? A estratégia básica e aqui, de novo, isso aqui eu vou deixar para conversar outro dia com vocês, porque isso aqui demanda tempo, tá? Mas, basicamente, na prática, o que você vai começar a fazer... E eu fiz a coisa errada, eu apontei pro quadro lá, dando minha fotografia, não tá apagado. Você tem a fita. Ufa, você não tem queimado LED. Mas, cara, o que você faz aqui, tá? Na prática, o que você vai fazer é, no meio, onde você tinha pessoas, você vai colocar a variável da inteligência artificial. Nessas coisas, você vai automatizar, você vai usar a automação de um lado, certo? E na outra ponta, e no outro meio vai ter automação, e no meio você vai colocar ferramentas de IA. De preferência, porque essa ferramenta de IA possa ser acionada, num primeiro momento, pode ser acionada por você, né? Mas também, eu tenho algum tempo, quanto tempo você tem? Terminou? Já? Eu vou caminhar para encerrar aqui, mas assim, vai ser rapidinho aqui, tá, pessoal? O que acontece? Eu tenho a ferramenta de IA que está fazendo a coleta, vou usar a ferramenta de IA para poder pegar essa parte das pessoas e poder iterar. No início, eu faço as pessoas fazerem isso. Mas no final, o segredo é você começar a usar soluções para poder gerar esse processo automaticamente. Cara, aqui tem um bocado sobre o processo que você usa para poder eventualmente iterar aquele item, mas aí tem humano mais IA, mas no passo seguinte, cara, a partir desses novos centauros da inovação, tá? Da inovação moderna, no passado, você falava, a ideia toda hoje é que você começa a usar e você mais IA para potencializar o teu trabalho como profissional, e você, mas a forma como eu trabalho hoje, senhores, é completamente diferente da forma como eu trabalhava há 3 meses atrás. E eu só, cara, trabalho desenvolvendo software desde que eu tinha 12 anos começaram a me pagar. Tem gente nessa sala que me pagou 20 anos para escrever software. Certo? Não quer dizer que eu era um bom programador. Muitas vezes eu fui um amador remunerado. Mas, cara, faz tempo que você não é remunerado para isso. A forma como eu escrevo software hoje é completamente diferente da forma como eu escrevia software um ano atrás. É completamente diferente. E eu estou fazendo muito mais.
Franco, há um ano atrás eu não consegui escrever mais, porque como executivo, certo? Você não pode mais, não tinha mais tempo para programar. Eu continuo sem tempo, só que agora eu consigo. Por quê? Porque eu estou fazendo de uma forma mais fácil, mais barata. A inovação, senhores, a inovação potencial vem do dinheiro novo que você consegue gerar a partir do novo, certo? Se não tem dinheiro novo, não é inovação, não é como faz, só criatividade. Inovação implica em dinheiro novo. Cara, pegando por isso, como é que você desenvolve essa capability de maneira prática aqui, tá? Aqui, eu falo com vocês, é mais ou menos um método que a gente fala na Enzima, eu falo que para você falar sobre uma capability numa empresa, como é que você define capability? Né? Porque é muito, definição meio frouxa. Cara, eu digo que essa capability vai ter esses 6 elementos aqui, tá? Primeiro, na empresa de vocês, qual é o primeiro passo que vocês têm que fazer estratégia, tá? Primeiro passo para vocês começarem a usar IA. Primeira coisa é a seguinte, ó, faz uma relação das atividades que você executa todos os dias. Principalmente aquelas que eventualmente são mais consumidores de tempo. Faz uma relação dessas atividades. O que você faz todo dia e que não necessariamente está diretamente ligado à tua realidade útil? Ou que muito aspecto é só, sabe? Não, eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que preparar relatório, eu tenho que ler fontes de site, eu tenho que... Cara, faz uma relação disso. Primeira coisa, define propósito da tua empresa. Propósito é uma palavra que tem sido usada de uma forma muito frouxa do centro para cá, né? Parece que todo mundo tem que ter propósito, tá no banheiro. Pô, tá certo, mas ó, o ponto é, por que você quer usar IA? Minha dica para você, comece a pegar aquelas coisas que você sabe que podem ser feitas todos os dias, onde você não é nem raro nem útil, e vê quais são essas coisas e começa a pensar em quanto de valor potencial tem ali. É sobre reduzir custo. Lembra? Mudar é sobre reduzir o custo e o risco da mudança. Define propósito e, junto com o propósito, define indicador. Cara, definir propósito e indicador, cara, como é que eu vou verificar isso aí? Qual é o tamanho do saving que eu quero gerar? Saving. Bota uma meta. Se você não para para definir, se você não para para definir uma meta de uma coisa que você quer fazer, é porque você não sabe o que você quer fazer. Uma das atividades mais difíceis da gestão é definir bons indicadores e boas metas. Mas, cara, sem meta, sem direção. Então, com propósito e meta, no fundo tá pensando, cara, que diferente, cadê o Elimar? Né? A gente aprende. Eu tô cada vez falando como funciona. Mas, enfim, propósito, indicadores. Você faz isso. Junto com o teu time, você pensa na empresa, qual conhecimento você tem que ganhar, qual a estrutura que você tem que desenvolver para isso, e, efetivamente, qual é o método de trabalho. Isso o time desenvolve para você. Não é papel você, seu como gestor, desenvolver estrutura, conhecimento, estrutura e método. Isso é papel do time. Agora, o time só vai fazer certo se você definir propósitos e indicadores. Certo? Então, define esse cara aqui. Do outro lado, o que eu vou fazer? Vou começar a executar. Com execução, eventualmente, eu tenho que saber esse modelo de governança. Como é que eu sou informado de que a coisa não está degringolando? Degringolando de sair fora do lugar, não de deixar de ser gringo, né? Cara, o que acontece? Eu tenho que achar modelo de governança. Se eu tenho governança, eventualmente eu chego em phase-out. O phase-out só é autorizado, assim, a criatura só termina, melhor, a criação só termina quando a criatura não depende mais do criador. Se você tem uma empresa que depende de você, você não terminou a criação da empresa. A criação não está concluída. A tua empresa, a criação só termina quando a criatura não depende mais funcionalmente do criador. Eu tenho aqui meu filho de 24 anos, Gabriel. Todos os dias eu estou trabalhando para que cada vez menos ele dependa de mim. Não emocionalmente, mas funcionalmente. Acabou de formar em Direito, na UX, filho da UX também. Orgulhoso da vida. Cara, de certa forma eu estou assumindo que a criação talvez esteja quase completa. Ainda não está. A criação só termina quando a criatura não depende mais do criador. A mesma coisa para a empresa, a mesma coisa com relação do processo na UGDA. Você precisa definir esse cara bem feito. E, mais uma vez, eu quero dizer para você o seguinte, ó. Padronização é essencial para você conseguir serviço operacional, mas no mundo de mudança constante, você precisa de experimentação. É estratégico você conseguir ser experimental. Se você não conseguir ser experimental, você não consegue definir estratégia. Mais uma vez, aqui está o QR Code. Aqui tem uma série de slides. Eu convido quem eventualmente não tenha pego antes. Cara, captura, a gente vai mandar para vocês. Mais ainda, a gente vai conversar com o pessoal aqui do evento para poder fazer com que essa prestação chegue para vocês de qualquer forma. Não tem problema com isso. Eu sei que o pessoal da X-Play está fazendo XV e tudo mais, está fazendo a coleta da gravação dessa apresentação, que vai ficar disponível para vocês também. Caras, não tenho palavras, tá, para estar aqui para dizer para vocês o quanto é bom eventualmente ter a oportunidade de retribuir. Deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? E último, prometo, terminou meu tempo. Cara, só me chutando fora, tá? Cara, na B3 me deram uma hora e fiquei duas. Então, assim,
Não, por respeito ao tempo de todos os senhores, eu não vou ir mais longe. Deixa eu contar uma coisa pra ti, cara. Hoje, especificamente para mim, um dia um pouco diferente também, porque, além de tudo, hoje é 6 de setembro, o dia do aniversário do Roger Waters, e meu também. Né? E aí, eu posso pra vocês uma coisa, ó. Eu sou intencional, e eu digo que eu sou um crente da igreja, né? E Salomão ensina que, cara, a vida é boa quando você consegue passar bons momentos com quem você gosta, né? Comendo, bebendo, conversando com as pessoas com quem você gosta. Todo o resto é vaidade. Todo o resto é vaidade. E, cara, que presente. Assim, muitos dos senhores não têm o prazer de conhecer, mas dentro dessa sala tem gente, muitas pessoas, mencionei Buffon, seria injusto não mencionando pelo menos mais uma dezena de pessoas, gente que de verdade é gente que eu gosto. E que faz de fato, segundo Salomão, faz de fato a vida valer a pena. Eu sou muito grato, então, ao ter pela oportunidade de estar aqui com vocês, muito grato a vocês por sabendo que não era da Caxias, tá? Porque se eu não sou filho nasceu dele, eu fui adotado por. Né? É muito bom quando alguém escolhe ser teu pai ou tua mãe. Caxias, essa família me escolheu também. O que me escolhe hoje me permite voltar aqui falando com vocês. Então, isso aqui é o slide. E no final, cara, pensar diferente, ir para as redes sociais, vou estar aqui, meu time inteiro está aqui, vai ser bacana de continuar essa conversa, não tem porquê a gente... Faz quantos anos que tu fiz a última palestra? Uns 4, 5, 6, 10? Faz tempo. Cara, mas eu acho que na pandemia teve uma também online, se eu não me engano. Mas foi live. Isso. Não, foi live. Ao vivo, tem mais de 5 anos. Sim, mais de 5 anos. Não, que não sejam mais 5 anos. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado. Mas não, tu não só estourou o tempo, como furou o protocolo. Ai, meu Deus, sério? A gente ia te chamar agora como uma surpresa para contar pro povo que tu estava de aniversário hoje. Eu ia começar a cantar The Wall para ti, né? Para dizer do Roger Waters e depois... não, mas casualmente também é. Então eu convido o nosso presidente, Fernando, para fazer uma entrega de uma lembrança para você, demonstração do nosso carinho e dessa tua disponibilidade. E eu quero convidar o público para cantar parabéns, acima de tudo. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Ademar. Eu vou confidenciar para vocês, quando eu e a Cássia conversamos sobre essa palestra, ela me disse, dia 6 é o aniversário do Elemar. Eu disse, mas ele vai querer trabalhar no dia do aniversário? Ela disse, sim, é o que ele mais gosta de fazer. Então eu espero que a gente aqui também tenha contribuído para deixar o teu dia melhor, que você tenha um novo ano na tua vida de muitas realizações e continue espalhando esse conhecimento, essa alegria toda para todas essas pessoas que são os teus fãs, teus seguidores também. E aí que, no meio de tudo isso, né, para conseguir ele está te retribuindo um presente também. Ao menos foi o que eu negociei com a Cássia, né? Ela disse assim que poderia oferecer para quem está aqui presente, e a gente vai encaminhar isso aí por e-mail também, para as capacitações que vocês têm disponíveis lá. Ela ofereceu 15% de desconto, que é para tirar do teu presente ali, né? Não sei se estava combinado isso aí contigo também. Eu peço para vocês assim, mais uma vez, eu sou grato a Caxias, né? Mas eu sou grato a Caxias, eu aprendi demais aqui, eu aprendi de muitas formas a ser gente aqui, tá? As pessoas que estão aqui me moldaram não só ensinando, mas mudaram o caráter mesmo, tá? Eu aprendi sobre o que funciona e também sobre o que não funciona, porque é assim, né? Só cicatriz contra a história do guerreiro. Então, cara, eu falei pra essa ontem, foi meio que de última hora, eu falei, cara, eu sei que uma das missões de vocês é exatamente facilitar acesso à informação, facilitar acesso ao conhecimento. Eu tenho a felicidade e a honra de a gente ter construído um negócio que hoje não depende economicamente do Estado, mas, cara, eu tenho operação em outros lugares, mas eu seria, no mínimo, incoerente se eventualmente eu não visse uma iniciativa como o Trino, que eu vi nascer como
trabalhador de uma empresa associada, eu vi nascer e vi crescer com facilidades e dificuldades e não tivesse achado uma forma de contribuir de alguma forma. Então, que seja 15 ou eventualmente até que seja mais. Se for o que preciso, a gente possa trabalhar mais junto. Porque a vida que vale a pena é aquela que a gente faz junto. No final do dia, gente, eu aprendi que desenvolver software é o que me ensinaram a fazer. Mas para fazer a empresa escalar, por exemplo, mais que desenvolver software, você precisa aprender a desenvolver gente. Né? E é nisso que eu estou trabalhando. E eu sei que esse é um dos propósitos do Sprint também. Então é por isso que a gente oferece esse desconto humilde. Mas, como bodegueiro, né, Vergani? É humilde, mas é viável. E vocês todos sabem, nós sabemos que se não faz empresa forte em comunidade doente. Nós temos que trabalhar para reforçar a comunidade. E Vergani, eu sou alemão como ele também, e por mais que a gente tenha sido tão bem acolhido aqui, eu há mais de 15 anos aqui em Caxias do Sul, fala assim, mas sem nota não vai dar certo, a gente não consegue. Não vai dar certo, não conseguimos, nós temos um problema com isso, né, Alemanha? Minha gente, nós também precisamos liberar o espaço aí pro... Esse é o porém de fazer a parte aqui de cima, né? A gente às 10 horas precisa liberar o restaurante, porque daqui a pouquinho vai estar tudo bonito pro almoço, né? Agradeço demais pela tua presença, sempre bom te ouvir, e com certeza convido todos a acompanhá-lo nas redes sociais, sempre tem muitos insights importantes para as empresas voltados aos conteúdos de tecnologia, mas agradeço também de coração a todos vocês presentes aqui que fizeram esse evento tão bonito e esse dia começar e vai ser muito bom. Então, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana. Amanhã é feriado, 7 de setembro, e que seja um ótimo final de semana para todos. Então, tchau e até a próxima. Lembrando que, desculpe, na próxima a gente já tem o tema do dia 4 de outubro. Convido vocês a estarem aqui e tomara que eu de novo tenha que transferir do restaurante de baixo para o superior. Nós estaremos recebendo uma diretora do Gartner que vai falar sobre tendências nas áreas de tecnologia. Vocês conhecem muito bem os estudos do Gartner, ela estará conosco para conversar. E na quinta-feira convido vocês para conferirem os benefícios que as empresas associadas terão pela plataforma da Rocket City, às 14 horas, é uma live para poder participar, e terá uma mini palestra de uns 30 minutos da Josiane Assis, que muitos de vocês já conhecem, esteve conosco em março, que é fantástico ouvi-la também. Então, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.